Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Bom dia a todos, a todas. Hare Krishna. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, essa leitura meditativa diária do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana Imaculado. É muito importante, né, essa leitura do Bhagavatam. Segundo o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, tem 5 coisas que são tipo cláusulas pétreas, né, que o devoto não deve jamais deixar de fazer. Cantar Hare Krishna, se associar com os devotos, ler o Srimad Bhagavatam diariamente, adorar as deidades diariamente e morar no lugar sagrado ou transformar sua casa num lugar sagrado, instalando um altar, fazendo puja regularmente, né, fazendo adoração às deidades. Né? Então, muito importante, essas 5 coisas são assim, princípios básicos na consciência de Krishna. Vou repetir, né? Associar com os devotos regularmente, se possível até viver com os devotos, né? Cantar Hare Krishna em associação com os devotos, ler o Srimad Bhagavatam regularmente, todos os dias, né? Adorar as deidades regularmente, por mais simples que seja a sua adoração, e finalmente morar num lugar sagrado ou transformar o seu lar num lugar sagrado, instalando um pequeno templo, um pequeno altarzinho. O tamanho não importa, o que importa é a devoção, né? E ali adorando as deidades, né? Então são 5 princípios básicos da consciência de Cristo. Eu vou cantar um pouquinho antes, enquanto as pessoas estão chegando. Já chegaram algumas pessoas aqui no Instagram da ISCO Rio de Janeiro, Jado Priyadasa. Aqui nós temos Suzy Salvador, Bhagavan Tatu. Bhagavan Tatu é, na verdade, um tatu transcendental, né? É um tatu que canta os santos nomes de Krishna. Está associado com Bhagavan, aquele que tem todas as opulências. E aqui no nosso Facebook, temos nosso querido Marcelo Magalhães, Parikshit Das, o homem das perguntas. Temos aqui Marco Maria Branquinho, figurinha carimbada, está sempre aí conosco, reverências, glórias a Srila Prabhupada. E temos aqui Tintamani Beatriz, a esposa do Haridashana,
grande Vaishnava, grande devota, discípulo de Hridayananda Maharaj. E aqui o grande, o maravilhoso, o imenso Sanatana Dharma. Não adianta querer se esconder botando o nome civil, que eu já conheço. Sérgio Pacheco é o Sanatana Das. Haribo, reverências, glórias a Srila Prabhupada. Goswami Bhagavata está engraçado, né? Muito bem, vamos cantar um pouquinho então. Haribo. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Yasodanandana Vajajana Ranjana, Yasodanandana Vajajana Ranjana, Ramuna Tira Vanachari, Ramuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrindam, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrindam, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitai Gora Haribo, Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Gora Haribo, Haribo,
Haribo, Haribo, Haribo. Gaur Premanandi, Hari Hari Haribo. Srila Prabhupada Ki. Jagannatha Subhadra Baladev Ji Ki. Shishigora Nitai Nataraj Ki. Giri Govardhan Ki. Tulasi Devi Maharani Ki. Bhakti Devi Samaveta Bhakta Vrinda Ki. Gaur Premanandi, todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias são para Shri Guru e Shri Gauranga, Hari Hari Bo. Então vamos ler hoje o Srimad Bhagavatam, o canto 3, o capítulo é o 5, o nome desse capítulo 5 é bem sugestivo, Conversas de Vidura com Maitreya. Quem estava acompanhando já os versos e capítulos anteriores, nós vimos que primeiro Vidura, na sua peregrinação, encontrou-se com Uddhava. Ele e Uddhava fizeram um maravilhoso Krishna Katha, né? Como diz na Bhagavad Gita, o segundo dos Chaturus Lokas, né? Os versos principais do Gita, os 4 principais versos do Gita: Matita Magata Prana Bodhayantas Parasparam Katayantas Manichatu Shanticha Ramanticha. A mente dos meus devotos puros reside em mim. Seus pensamentos estão sempre em mim. E eles têm grande prazer e bem-aventurança iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Né? Que isso com o Rio de Janeiro falou Srila Prabhupada Kijai, para ver uma Prabhu. Quem é que está aí no ISKCON Rio de Janeiro? Né? Quer aparecer aqui para mim, ISKCON Rio de Janeiro. Eu não sei quem que está falando. Como é que está assim, a imagem, o som? Quis saber se está tudo certo. Entraram algumas pessoas aqui também no Instagram da ISKCON. Haridarshana, tá. Haridarshana, ISKCON Rio de Janeiro é a mesma coisa. Não tem diferença. Haribô, glória a Srila Prabhupada. Então, como eu ia dizendo, né? Os devotos, eles têm grande satisfação e desfrutam de grande bem-aventurança fazendo isso que estamos fazendo aqui, falando sobre Krishna um para os outros, iluminando uns aos outros, falando sobre Krishna. Então, Vidura encontrou-se com Maitreya, aliás, primeiro com Uddhava. Uddhava estava muito deprimido devido à partida de Krishna. Vidura começou assim a fomentar a lembrança de Krishna em Uddhava, e Uddhava, então, como despertando de um sonho, começou a falar sobre os passatempos de Krishna. Foi maravilhoso os 2 primeiros capítulos, né? Primeiro as memórias de Krishna na sua infância, depois fora de Vrindavana, né? Vários, assim, fez um resumão de toda a vida de Krishna, os passatempos de Krishna. Mas aí depois disso, quando Vidura começou a fazer algumas perguntas, aí Uddhava não se achou adequado, né, tornar-se o guru de Vidura, porque Vidura era o tio dele, né? Vidura era muito mais velho que Uddhava. E não é apropriado, né? Assim, ele achou-se, como se diz no termo judiciário, né, incompetente, né? Quando, por exemplo, um juiz é chamado para julgar alguém que é seu parente, seu amigo, alguma coisa assim, aí o juiz fala: eu estou incompetente para fazer isso, não é minha competência, porque o réu é meu amigo, o réu é meu parente. Então, Uddhava se julgou incompetente embora ele fosse muito competente, né? Mas para pregar para Vidura, porque Vidura era
mais velho, muito mais velho que ele, e se a pessoa começa a querer pregar para alguém que é mais velho, mais experiente, é sênior, isso chama-se Mariada Vyatikrama, impertinentemente querendo instruir alguém que é sênior, que está, né, que é mais velho, né? Então, ele encaminhou Vidura para Maitreya, que era da mesma nível de idade, né? Isso era muito respeitado nessa época, né? Deveria ser hoje em dia também, mas mais ou menos, né? Então, ele encaminhou Vidura para Maitreya, Vidura encontrou-se com Maitreya, e aqui, nessa passagem atual, Vidura está fazendo várias perguntas para Maitreya, né? Então, nós vamos entoar o mantra do Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o chamado Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista. Mas que conquista? Conquista espiritual, não conquista material, né? Antes de recitarmos, prestamos reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o grande propagador, Jai Srila Prabhupada, e Dam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakar Bhagavam Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastanam Mahat. Este Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado, foi escrito por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Divisaha Kalanasta Dishanesha Puranarko Dunoditaha. Este Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol, tão brilhante quanto o sol. E ele é a luz no fim do túnel da escuridão da Kali Yuga. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, etc. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz com esse Purana. Então, esse Bhagavatam é a nossa luz, né, no final do túnel, né, quando a gente entra naqueles túneis enormes, né, tem uns túneis aqui no Rio bem grandes, né, como o túnel Rebouças, né, e outros, né, e parece que quando a gente entra nele, se o trânsito está parado, então parece que o túnel não vai terminar nunca, né. A gente fica aquela, meu Deus, quero voltar para a luz, né. Então, da mesma forma, a gente está nessa escuridão da era de Kali, e quando a gente vê a luz no final do túnel, isso é um grande alento para todos nós, né? Bom, vamos ler então hoje o verso 6 do capítulo 5, do canto 3. Yata punasve kaidam nivesha setegu hayam sanivrita vriti Jogesvara Dishvara Eka Eta Anupravisto Bahuda Jathasit. Tradução palavra por palavra. Yata, assim como. Punaha, novamente. Sue, em sua. Que, forma. De espaço, Virat Rupa. Idam, esta.
Nivesha, entrando em Shete, deita-se, Guhayam, dentro do universo, Saha, ele, a personalidade de Deus, Nivrita, sem se esforçar, Vritihi, subsistência, Yoga Ishvara, o Senhor de todos os poderes místicos, Adishvara, proprietário de tudo, Ekaha, único e inigualável, Etat, este, Anupravistaha, entrando em seguida, em seguida, Bahudha, por inumeráveis Jataha, assim como Asid existe. Então vamos aqui à tradução da pergunta de Vidura para Maitreya e depois o significado de Srila Prabhupada. Então, tradução está se referindo a Krishna, aqui na pergunta, mas Vidura está se referindo a Krishna. Ele diz assim: ele se deita em seu próprio coração estendido sob a forma do céu e colocando assim toda a criação neste espaço, ele se expande em muitas entidades vivas que se manifestam como diferentes espécies de vida. Ele não tem que se esforçar para a sua manutenção, porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e o proprietário de todas as coisas. Assim, ele é distinto das entidades vivas. Né? Essa é a continuação das perguntas de Vidura. No verso anterior ele falou assim: ó grande sábio, por favor, narra como a suprema personalidade de Deus, que é o Senhor independente e sem desejos dos três mundos e o controlador de todas as energias, aceita encarnações e cria a manifestação cósmica com princípios regulativos dispostos perfeitamente para a sua manutenção. Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. As perguntas relativas à criação, manutenção e destruição, que são mencionadas em muitas partes do Srimad Bhagavatam, estão relacionadas aos diferentes milênios, kalpas, e por isso são descritas de formas diferentes, por autoridades diferentes, quando indagadas por diferentes discípulos. Não há diferença no que concerne aos princípios criadores e ao controle do Senhor sobre eles. Não obstante, há alguma diferença nos detalhes diminutos por causa de diferentes kalpas. O céu gigantesco é o corpo material do Senhor, chamado de Virat Rupa. E todas as criações materiais repousam no céu ou no coração do Senhor. Portanto, começando do céu, a primeira manifestação material para a visão grosseira e descendo até a terra, tudo é chamado de Brahman. Sarva Kalo Idam Brahma. Não há nada senão o Senhor, e Ele é único e incomparável. As entidades vivas são as energias superiores, ao passo que a matéria é a energia inferior. E a combinação destas energias ocasiona a manifestação deste mundo material e que está no coração do Senhor. Srila Prabhupada. O verso seguinte, ele continua falando, perguntando, eu não vou ler o verso seguinte, quer dizer, eu vou só mencionar o verso seguinte, porque será outro palestrante. Mas ele diz assim: narra também sobre as auspiciosas características do Senhor em suas diferentes encarnações para o bem-estar dos duas vezes nascidos, das vacas e dos semideuses. Nossas mentes nunca se satisfazem completamente, apesar de ouvirem continuamente sobre suas atividades transcendentais. Om Jnana Timirandasya Gyananjana
Salakaya, Chakshur, Amilitanjena, Tasmaishi, Guravenamaha, Sri Chaitanya Manobistan, Staptanjana Mutale, Swayamrupa Kadamayam, Kadati Swapadantikam. Eu nasci na mais escura ignorância, no mestre espiritual, está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento, e eu ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dar refúgio aos seus pés de lótus. Qual é o desejo do Senhor Chaitanya? Pritivit Jatinaj Nagaraj Grama Sarvata Pacharahoibe Moranama. Que os santos nomes de Krishna sejam cantados e ouvidos em cada esquina, em cada vila, em cada cidade, em cada site, em cada live do mundo. Repetindo o verso de hoje, ele se deita em seu próprio coração, estendido sob a forma do céu, e colocando assim toda a criação neste espaço, ele se expande em muitas entidades vivas que se manifestam como diferentes espécies de vida. Ele não tem que se esforçar para sua manutenção, porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e o proprietário de todas as coisas. Assim, ele é distinto das entidades vivas. Esse verso, ele lembra muito, para mim pelo menos, remeteu à primeira invocação do Ishopanishad, né? Om Purnama Daha Purnamidam Purna Purna Udashate Purnasya Purnam Adaya Purna Eva Vasishate. O Senhor é perfeito e completo, e por ser completamente perfeito, muitas unidades completas emanam dele. Embora ele seja o todo completo, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece no equilíbrio completo. Né? Esse verso, introdução dos Upanishads, né? Quer dizer, Krishna é completo em si mesmo, ele é autossuficiente, mas assim, quando ele emana, muitos seres dele, muitas unidades emanam dele, né? Tanto energia externa quanto interna, né? Essas unidades, elas estão já equipadas como todo completo. Elas também têm a sua manutenção garantida, né? Mas ainda assim, Krishna não é que ele se dividiu em muitos, ele continua completamente completo, né? E depois no verso seguinte, o primeiro verso do Upanishad diz: Ijavasyani Dansarvam Jakincha Jagatyan Jagat Tena Chaktena Bumjataha Magradaha Kasasvidana. Que o Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas, ou seja, os seres vivos, que são chamados animados, né? Inclusive até hoje a palavra anima significa alma em italiano, né? Que veio do latim, né? Então a palavra anima vem do latim, e mesmo em italiano atualmente a palavra ânima quer dizer alma, né? Então ânima significa que tem uma alma, né? Um ser animado, pode ser uma planta, pode ser um inseto, pode ser um micróbio, pode ser, né, um elefante, todos são seres animados, a alma está ali, né? E seres inanimados é matéria bruta, né? Então Krishna, ele gera, mantém e controla e possui também. Porque quando a pessoa gera e controla, ela possui, né? Possuir significa isso, né? Por exemplo, a pessoa diz assim: eu sou uma alma que tem um corpo. Chego perto, mas não é completo, isso não está totalmente certo, né? Quer dizer, tem umas que falam, eu tenho uma alma, isso piorou ainda, né? Eu sou o corpo e tenho uma alma, né? Meu corpo tem uma alma. O animal não tem uma alma, porque ele não tem inteligência igual a mim, ele não é assim intelectual, então ele não tem uma alma, né? Isso piorou. Agora, dizer também que eu sou a alma e tenho um corpo, também está errado. Porque nós não temos o corpo, porque não temos controle completo sobre esse corpo.
Não sabemos, nós comemos e não sabemos assim o que está acontecendo dentro lá na digestão, quando ficamos doentes, não temos controle, né? Agora tem esse inseto picando as pessoas, e aí as pessoas ficam com dengue, elas não têm esse controle, né? Elas não conseguem controlar tudo isso. Antes teve a Covid, né? Então, a gente só pode dizer que possui algo se a gente tem total controle, né? E mesmo assim a gente não possui, é um empréstimo, né? Por exemplo, esse livro, né? Geralmente os devotos colocam assim, sob os cuidados de Paravyoma Das. Quer dizer, não é que esse livro pertence, não, está sob os cuidados. Mas é uma coisa temporária, né? Daqui a pouco o Paravyoma Das não vai existir mais, vai sair desse corpo e o livro vai ficar para alguém, sei lá, né? Alguém vai pegar esse livro e vai ficar para ele, né? E tudo mais que entre aspas pertence ao Paravyoma Das vai deixar de pertencer. Então, também, até mesmo se a gente controla totalmente, né? Quer dizer, eu controlo esse livro totalmente, eu posso fechar ele, eu posso botar ele na estante, eu posso guardar, então, aparentemente ele pertence. Mas não, é um empréstimo, só um empréstimo. Assim como esse corpo também é um empréstimo, né? Ele não pertence a essa alma que está falando com vocês agora, né? De Paravyoma, né? Assim, chamada Paravyoma, né? Mas, na verdade, essa alma que ele está lhes falando, né? Usando esse corpo como veículo, né? Ela está apenas temporariamente nesse corpo, né? Ela foi emprestado para ela. Depois que ela sair desse corpo, acabou, não vai ter mais esse ego falso, não vai haver mais essa persona, né, que agora está lhes falando, né? Então, da mesma forma, então Krishna possui e controla todos os seres animados e inanimados. E a pessoa tem que estar contente com aquilo que foi reservado como sua cota. Tem que estar satisfeito com o que foi reservado como sua cota. E não deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Então isso aí é uma instrução muito importante. Porque depois disso ainda é dito, se a pessoa agir dessa forma, ela pode aspirar viver por centenas de anos, porque esse tipo de mentalidade não aprende a lei do karma. Não aprende a lei do karma. Ou seja, nirmama, nada é meu. Nada é meu. Sentimento de posse, não, zero. Não, nada é meu. Tem objetos sob meus cuidados, mas não são meus. Tudo está sob meus cuidados como um empréstimo, né? A pessoa vai, por exemplo, faz um empréstimo no banco, aquele dinheiro não é dela. O dinheiro está emprestado, né? Depois ela tem que pagar, né? Tem que repor, né? Então, não é que esse dinheiro agora é meu, não é seu, está emprestado, né? Então, é a mesma coisa, esse corpo está emprestado, então não é nosso, né? Então, aqui nesse verso, está se referindo, aqui, eu vou até repetir o verso de novo, né? Verso 6, que diz que Krishna se deita, né? Quando ele fala que Krishna se deita no seu próprio coração estendido sobre a forma do céu, está se referindo a Garbhodaksha e Vishnu. Primeiro, Karanadaksha e Vishnu, que é o Mahavishnu, né? Que é Karanadaksha, quer dizer aquele que está deitado no oceano causal, o oceano da causa e efeito, que é a primeira expansão de Sankarsana para a criação material, né? E aí então surge esse Mahatattva, que é amalgamado, né? Que é a energia material total, né? Que está ali em forma e manifesta ainda, que está em forma, como se diz, está ali, mas ainda não está ativa, né? Em estado latente, está ali em estado latente, né? E aí ele do corpo de Mahavishnu emanam inumeráveis universos, e ele se deita na água, no oceano de Garbha, né? E aí
do seu umbigo surge a flor de lótus, né? E que é o desejo frutivo de todas as entidades vivas que estão, né? Isso vai se falar no terceiro canto mais adiante, né? Que o somatório de todos os desejos frutivos das entidades vivas que irão nascer naquele universo surge na forma do caule, né? E desse caule que vai ter os diferentes sistemas planetários, né, superiores, onde vão viver aquelas pessoas no modo da bondade, né? Os médios, aquelas pessoas no modo da paixão, como a Terra, por exemplo, né? Bumi, né? Bur, né? On, Bur, Burvá, Suahá, né? Então, Suahá, o mundo celestial, Bur, o mundo assim, intermediário. E planetas inferiores e infernais para aquelas pessoas de mentalidade demoníacas ou mentalidades muito materialistas, né? Então, essa flor de lótus surge e no seu caule surge o Brahma, né, que é o ser autógeno, que vai se ocupar da criação secundária, criação secundária. Mas aqui está se falando sobre a criação primária e não secundária. Porque quando fala céu, o céu significa o éter. É o primeiro elemento criado, né, que emanou de Krishna. Aí depois é dito que do éter vem o som, né, e aí vem então o ar, aí depois aí vem o sentido do tato, né, aí vem, depois do sentido do tato, né, vem o fogo, né, aí depois vem do sentido do tato vem vem o fogo, que aí do fogo vem o sentido da visão, né, a imagem, né? Então primeiro veio o tato, depois vem a imagem, né? Primeiro o som, depois o tato, depois a imagem, né? Que vem do fogo, né? E depois da imagem, quer dizer, o fogo, o ar ele tem tato, né? E ele tem som. O fogo tem tato, quer dizer, se tocar o fogo você se queima, né? Você pode ver o fogo e ele tem também som. O fogo faz barulho também, né? Você vê que as labaredas elas fazem barulho. Então, cada elemento tem as propriedades do anterior, né? Então, no início é só a escuridão, aí vem o som. Mas o som não tem imagem e nem tem sensação tátil. Aí vem o ar. Aí o ar, que está no éter, tem sensação tátil. E tem também som, né? Você vê o som da ventania, né? Você pode ver. Agora eu estou com o ventilador aqui ligado. Não sei se vocês estão escutando. Tem o barulho do ar aqui, né? Quando a gente respira, né? A gente ouve, né? O som, a gente tapa os ouvidos, a gente pode ouvir o som do ar, né? Entrando e saindo, né? Mas está a escuridão ainda. Quando chega o fogo, aí entra o sentido da visão. Então a visão, ela vem do elemento fogo. Quer dizer, aí depois vem o quê? A água. A água ela tem som, né? Ela tem tato. Você toca nela, você sente a água, né? Ela tem você pode ver a água, né? E você pode também provar a água, aí surge o sentido do paladar, né? E depois surge a terra, que é assim, o somatório de tudo isso, que aí a terra tem, além de tudo isso, ainda tem o odor, né? Então o odor, Krishna fala, eu sou o aroma na terra, eu sou o sabor da água, né? E por aí vai, né? Então, ele está descrevendo isso, como Krishna diz na Bhagavad Gita, Bhumira Ponalo Vayo Kanmano Buderevacha Ahankarai Tsyame Bina Prakriti Astada. Ele fala assim, terra, água, terra, água, fogo, ar e éter, e depois mente, inteligência e ego falso, todos esses são, essas 8 são minhas energias materiais separadas.
Mas depois no outro verso ele fala, Mamaivancho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. Mamaivancho Jivaloke. Todas as almas espirituais nesse mundo, Jivaloke, Mamaivancho, são minhas parcelas integrantes, umas partes integrantes. Já não são mais energias separadas, como a matéria bruta, né? Terra, água, ar, éter, fogo, não. Mamaivancho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. São eternamente minhas partes integrantes. E estão assim como umas pérolas ensartadas em um cordão, né? Assim como você tem assim uma japa, né? Então cada continha da japa, mas a japa toda é Krishna. Aí cada continha da japa são as almas individuais, né? Fazendo uma analogia assim, bem assim, digamos, aproximada. Não é bem assim, né? Não é que Krishna se dividiu em muitos, mas falando assim, em termos mais assim, entendimento de vocês, né? É como se fosse isso, né? A Japamala é Krishna, e cada continha são as almas que estão ensartadas num cordão, como Krishna explica na Bhagavad Gita, né? Então aqui, nesse verso também, ele fala que Krishna não se esforça para fazer nada disso. Ele faz, isso acontece naturalmente, surge tudo isso naturalmente dele, do seu desejo, né? Fala do coração, porque é do desejo de Krishna que surge todos esses elementos e também emanam todos os seres vivos. Quer dizer, nós somos também expansões de Krishna, só que expansões bem separadas, assim como tem uma fogueira, e às vezes saem umas fagulhas assim, né? Saem as fagulhas, saem incandescentes, mas depois que caem no chão, elas apagam, então, porque estão separadas da fogueira, né? Então nós estamos assim, nesse mundo material, como fagulhas que apagaram, porque nos separamos de Krishna. Então precisa vir o mestre espiritual, né, que é assim como um Brahma, né, que está fazendo um fogo de sacrifício, ele pega assim aquela madeira que caiu, né, que saiu da fogueira, e vai com um bastão, ele vai botando de novo aquela madeira no fogo, né? É mais ou menos essa é a tarefa do mestre espiritual. Você arma assim a fogueira, algumas madeiras saem, né? Caem, né? E aí o sacerdote pega com um bastão e põe de novo aquela madeira na fogueira, né? Então essa é a função do guru, né? E outra coisa interessante aqui é que ele, embora ele aqui tem aquele verso famoso, né, que acho que é do Padma Purana, se não me engano, diz assim: Nitya Nityanam Chetanash Chetananam Eko Bahunam Jovidadat Kaman. Então Krishna é o Purusha, né, o Senhor Supremo, ele é Nitya Nityanam, ele é o Supremo Eterno entre todos os seres eternos que somos nós. Nós somos a energia superior, porque somos seres eternos. Mas ele é o Eterno Supremo entre todos os eternos. E depois, Chetanash Chetananam, ele é o Supremo Ser Consciente, dentre todos os diminutos seres conscientes que somos nós, né? Ele é o Paramatma, Supremo Ser Consciente. E depois, Eko Bahunam, Jovidadat Kaman. Então, embora ele seja um Eko, Bahunam, entre milhões de seres vivos, Jovidadat Kaman, ele está mantendo milhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de seres vivos, né? Embora ele seja apenas uma pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela acha que é Deus, né? Então ela tem 10 filhos, né? E ela se acha assim, consegue manter os 10 filhos. Essa é uma, diz que na Kali Yuga, quem consegue manter uma família é considerado um herói, né? Né? Aí tem gente que tem 10 filhos, tem gente que não quer ter filho, né? Porque é muito caro ter filho, né?
tem que pagar escola, tem que, né, dar na educação, e tudo isso custa caro, né? Mas tem gente que tem 10 filhos e eles sobrevivem, né? Porque, como dito aqui, todos os seres vivos já são mantidos por Krishna. Quando eles entram nesse mundo material, já existe um plano para manutenção deles, né? Mas como qualquer, não só seres humanos, mas qualquer entidade viva, quando ela nasce, já tem todo um arranjo da energia material, da natureza material, que é sábia, para a manutenção daquela entidade viva. Então, por exemplo, o passarinho, ele, de manhã cedo, já começa a cantar, assim, né? Assim como os devotos também, quando acordam de manhã, já começam a cantar Hare Krishna, né? E os passarinhos, e vai ter comida para eles, sabem que vai ter comida para eles. Os passarinhos não acordam assim, preocupados, né? Assim, e agora vou ter que pagar as contas, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Nossa, o aluguel, né? Vou ter que pagar, né? Assim, a conta de luz, conta da água. Ele não pensa assim. Ele acorda e ele sabe que Krishna ele não é que ele sabe conscientemente, né? Mas ele tem o instinto que ele vai encontrar. E ele sai e acaba encontrando seu alimento, acaba encontrando água para beber, né? Encontrando assim, a sua parceira, né? Aí tem filhotes, e aí ele mantém os filhotes. É claro que tem assim Jiva Jivasa Jivanana, né? Um ser vivo serve de alimentos para outro, né? Então tem os predadores, né? Tem que estar sempre preocupado com os predadores, né? Assim como nós temos também os nossos predadores, né? Que são assim, os impostos, que são as multas, esses aí são nossos predadores, né? Assim, às vezes o governo acharca a sociedade, né? Com os impostos altos, a pessoa fica em dificuldade financeira. Porém, o devoto, ele está dependendo de Krishna, né? E Krishna diz na Bhagavad Gita, ele fala, Ananati Tayantamandi Atantas Chamanichan, como é que é o verso? Que aquele que medita na minha forma transcendental, com devoção, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Então, é aquela filosofia mesmo do Deus dará, né? Deus dará, né? Mas não é assim que a pessoa fica parada, de braços cruzados, e Deus dará, né? Então, senão é igual aquela historinha, né? Que é, na verdade, uma piada, né? Uma anedota, que às vezes até o Maharaj conta também, que a moça, né, arrumou um namorado, um noivo, né? E o noivo foi então conhecer os pais dela, né? Os pais dela tinham dinheiro, né? O pai dela era uma pessoa abastada, né? E aí então o pai dela foi falar com ele, né, com o noivo, falou, tudo bem, como vai? Então, quais são os seus planos, né? Assim, no casamento, você trabalha? Não trabalho não, senhor. Já entendi. Então você tem algum tipo de renda, você ganha alguma renda, né? Você tem, sei lá, alguma aposentadoria, alguma coisa. Não tem não, senhor. Já sei. Então você tem uma herança, né? Sua família deixou para você uma herança, você tem uma casa, você ganha assim, uma herança que se herdou da sua família. Não, senhor, minha família é muito pobre, né? Aí daqui a pouco, quer dizer, ele não tinha. Então você tem assim amigos que vão e sim, estão te ajudando. Não tem, senhor, não tem amigo nenhum não, senhor. Aí depois que ele foi embora, né? A esposa dele chegou para ele e falou, vem cá, o que você achou do noivo da nossa filha? Aí eu falei, olha, ele tem uma coisa interessante, né? Ele acha que eu sou Deus, né? Ele dizia sempre, Deus dará, Deus dará, Deus dará. Então, eu esqueci de falar essa parte, né?
Deus proverá, né? Ele acha que eu sou Deus, né? Deus provê, mas, né, Deus ajuda aquele que cedo madruga, né? Aquele que realmente, assim como o passarinho não fica ali cantando, né? Ele sai em busca do seu alimento, e Krishna, de alguma forma, provê, né? A natureza é sábia, né? Ela provê tudo que a entidade viva precisa para a sua manutenção. Então, o universo já é criado de tal forma que já existe um plano para a manutenção de todos os seres vivos. Eco Barunan Jogo da Data, né? Já existe, então, é dito tem até um provérbio que diz que a criança já nasce com um pão debaixo do braço, né? E é sabe que isso aconteceu comigo, né? Porque eu já tinha uma filha, né? E estava assim, sem dificuldade e tal, para manter, né, a família, manter a filha, minha filha, pagar o Gurukula, que é a escolinha, a Gurukula e tal. Aí depois, assim, a minha ex-esposa, não, vamos ter um outro filho. E aí eu fiquei, não, mas já está difícil manter uma filha. Aí eu falei com o presidente da fazenda, na época, Nova Gokula, que eu morava lá. Pois é, minha esposa quer ter outro filho, mas está dificuldade de manter uma filha, manter mais um filho. Aí ele falou uma coisa, ele falou isso para mim, olha, não se preocupe, ele vai nascer com um pãozinho debaixo do braço. E realmente aconteceu isso, né? Depois que ele nasceu, as coisas foram vindo, né? Assim, para a manutenção dele, né? As coisas foram acontecendo. Então, e tem muitos casais que não querem ter filho porque acham que não vão conseguir manter, né? E tem uns que, ao contrário, tem 10 filhos. e realmente acaba que esses 10 filhos, de uma certa forma ou outra, são mantidos. Agora, é claro que não vão ter aquela educação de primeira classe, escolas caras, porque não tem como colocar todas as escolas caras. Então, ficar em escola mesmo pública. Porém, pela lei do karma, se aqueles filhos são pessoas inteligentes, né, aí então acaba que eles vão, né, ser educados da mesma forma que outra criança que está numa escola particular, né? Então é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então é isso, gente. Agora são 7:09, né? Não há nada senão o Senhor, Ele é único e incomparável. E também é dito que ele ao criar, ele entra em cada universo, em cada entidade viva da criação, em cada átomo. E está se referindo aí a Paramatma, né? A Kshira Dakshaya Vishnu, né? Porque esse Garbo Dakshaya Vishnu depois se expande e ele fica numa ilha chamada Swetadvipa, tá? Essa ilha no universo, né? É um planeta espiritual dentro do universo, e aí então ele entra em cada átomo e entra no coração de cada ser vivo. Então é mais ou menos isso, mais ou menos não, é isso que Vidura está se referindo, né? É isso, né? Ao Garbo Dakshaya Vishnu e depois ao Kshira Dakshaya Vishnu, que é proprietário de tudo, senhor de tudo, está em tudo e nada está fora dele, né? Então, igual uma vez que perguntaram ao mestre, né, se ele podia provar que Deus está em tudo. E ele falou, não, eu quero que você prove onde ele não está, né? Então, ele está em tudo, né? Vamos ver aqui se existe algum comentário, alguma pergunta, mais gente que entrou aqui. Nós temos aqui uma pergunta da ISKCON Rio de Janeiro, na pessoa de Haridashna Prabhu, que diz assim: como fica a questão da manutenção de indivíduos que se tornam moradores de rua? É engraçado, até ontem eu estava falando sobre isso, né? A gente olha aqueles moradores de rua, como é que eles estão sendo mantidos? Mas nós sabemos que o Senhor Shiva é aquele que mantém aquelas pessoas que estão mais destituídas, né? Por isso que é tão importante
esse trabalho de alimentos para a vida, né, distribuindo alimentos para moradores de rua, porque esse é um trabalho do Sr. Shiva, né? E por isso o Sr. Shiva, ele é dito que ele é o maior Vaishnava, né? Vaishnava de Atassambu, porque ele cuida daquelas pessoas mais, assim, desprovidas, destituídas, aquelas que estão na sarjeta, né? Os cracudos, os drogaditos, os bêbados, que a gente pensa, como é que essa pessoa se mantém, né? Ontem mesmo eu estava em São Paulo e vim para o Rio, aí eu desci pela escada do metrô, né? E tinha uma pessoa jogada ali, totalmente, né? No chão, aí, escrito assim, joga, me ajude por favor, né? Mas certamente ele estava ali, ou bêbado, ou tomou muita droga, estava ali, pleno 10 horas da manhã, jogado no chão, assim, né? Krishna, Sr. Shiva está tomando conta dessas pessoas. É um outro arranjo, né, de Krishna. O Sr. Shiva é uma transformação de Krishna, né, que entra em contato com a energia material, né? Kshiranjatada Vikara Vishesha Yoga Sanjaya Tapritagya Steyato Yasandu Tyana Pitata Samupaitikaya Govinda de Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro o Govinda, sou primordial, de quem Shiva é uma transformação, assim como o leite, quando entra em contato com o tamarino azedo, transforma-se em iogurte. E o iogurte é e não é leite ao mesmo tempo. Da mesma forma, o Sr. Shiva, uma transformação de Krishna para o trabalho da destruição dos universos materiais, enquanto não é destruído, ele fica cuidando dessas pessoas bem destituídas, né? Vamos ver aqui mais a pergunta da Chintamani. Chintamani Prakarasadma Su Kalpa Vriksha Lakshavi Teshu. Então, Chintamani diz o seguinte: às vezes, a opção por ter ou não filhos tem a ver com a dificuldade de criá-los diante das mudanças sociais. Sim, nós ficamos preocupados com tudo isso, mudança social, como vamos fazer para mantê-lo. As mulheres hoje em dia têm que trabalhar, aí deixa a criança com a babá, que é uma pessoa que vem assim de uma classe de pessoas assim com menos inteligência, pessoas menos educadas, né? E a criança acaba pegando, né, a má educação daquela babá, né? A criança acaba, ela passa, né? Às vezes fala palavrão e tudo, né? Passa para a criança, né? A pessoa que não é bem, geralmente as babás são pessoas que vêm de uma origem assim modesta, né? Então não tem educação, não tem muito conhecimento, quer dizer, a criança fica à mercê daquela babá, enquanto a mãe está trabalhando, né, para manter a família. Hoje em dia isso é muito comum, né? Mudanças sociais no sentido de liberdade e moralidade. Mais ou menos por aí, né? A gente vê aí exemplos de babá que até maltratam as crianças, batem nas crianças, né? E ensinam um monte de coisa para as crianças. Por exemplo, eu quando eu tinha uma firma de incenso e tinha um funcionário que trabalhava nessa firma, e aí eu convidava ele para tomar praçada. Falava, não, eu só como comida do McDonald's. Ela, por quê? Porque eu fui criado pela minha babá e na hora do almoço ela me levava para o McDonald's. Então eu fui acostumado só a comer comida do McDonald's, batata frita, hambúrguer, só coisas do McDonald's. Eu não como outras coisas. Ele era magro, assim, esquálido, coitado, né? Mas só comia coisas do McDonald's, porque a babá não cozinhava para ele, a mãe estava trabalhando, então ele comia só as comidas do McDonald's, né? Então, esse é um problema, né, social, né? Problema social sério, né? Não existe, hoje em dia as mulheres têm que trabalhar igual os homens e as crianças ficam à mercê dessas babás, né? Essas criadas, né? Que elas não têm assim preparo para educar uma criança, né? É um problema realmente, né? Elas não têm nem moralidade também, né? Muitas vezes são imorais, né?
são pessoas de baixo nível, né, assim, cultural, né, e psicológico também. Aqui temos a pergunta do nosso perguntador oficial da nossa live da ISCOM Rio de Janeiro, que é o Marcelo Magalhães, Parikshit Das, o homem das perguntas. Tem feito perguntas boas, hein? Vamos ver se essa pergunta foi boa. Eu tenho visto aí perguntas muito boas suas. A pergunta dele é: qual é a principal prática espiritual para manter nossa consciência sempre elevada? Realmente eu não falei nessa principal prática, que é cantar o Mahamantra sempre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu até falei no início da live, né? Mas não enfatizei tanto, né? Eu só falei que era um dos cinco princípios básicos, uma das cinco práticas básicas para mantermos a consciência elevada. Aí eu falei, cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Associar-se com devotos, né? Ler regularmente o chamado Bhagavatam, adorar as deidades, transformar o seu lar num lugar sagrado, né? Com o seu altarzinho adorando suas deidades, né? Então eu falei isso, mas eu não dei tanto. O Mahamantra, na verdade, é a principal assim, ferramenta que nós temos, né, para manter nossa consciência elevada, cantarmos. Por isso, Prabhupada, essa foi a única exigência que ele fez, né, além dos yamas, né, o que não se deve fazer, né, que é, não se deve comer carne nem peixe nem ovo, não deve se intoxicar, não se deve praticar sexo ilícito e nem jogos de azar. Isso foi os yamas, que não se deve. Mas os niyamas, o que se deve fazer, cantar 16 voltas. Ele só pediu isso, né? Cantar 16 voltas na japa. Ele não botou assim uma condição sine qua non para a pessoa ser iniciada. Você tem que associar com o devoto. Tem que ler o Bhagavata. Tem que fazer um altarzinho na sua casa e adorar a deidade. Tem que morar no lugar. Não, ele falou cantar 16 voltas de japa por dia. E aí eu vi uma aula de Hridayananda Maharaj, na qual ele fala assim, que o cantar da japa é só você e Krishna, não tem nenhum outro prazer adjacente, né? E, por exemplo, quando você está associado com devotos, né, mal ou bem, é uma reunião social, né? Existe o prazer da socialização, você está ali com outras pessoas, então existe um prazer adjacente, né? E nunca se fala só de Krishna, geralmente a pessoa fala de outras amenidades, né? Conversa sobre outras amenidades, então existe um prazer adjacente à associação dos devotos. Ler o Śrīmad Bhagavatam. Também existe, assim, aquele prazer intelectual, né? Pessoas que são muito, assim, intelectuais, são filosóficas, então elas gostam de ficar ali fazendo as elucubrações filosóficas, né? Que é bom, não é que seja ruim, né? Mas há um prazer adjacente, que é um prazer intelectual, né? Trabalhar a sua intelectualidade. Aí vem outro, né? Adorar as deidades, né? Eu já vi muitas vezes, já percebi isso muitas vezes, quando eu visitei, quando eu morei nos templos, né? Alguns devotos que adoram as deidades como se estivesse assim, enfeitando um manequim, né? Como fosse um manequim, assim, que a pessoa vai por exemplo, está numa loja, né? E fica enfeitando ali o manequim, botando adereços no manequim, né? Aí depois, geralmente as mulheres, né? Elas têm essa parte assim lúdica, né? De ficar enfeitando assim um boneco, né? Então, existe um prazer aí, né? Você enfeitar a deidade, você, né, trocar a roupa da deidade, assim como uma criança que brinca de boneco, né? Eu não quero dizer que adorar a deidade é como brincar de boneco, nem quero dizer também que o Bhagavatam seja uma especulação mental, né, filosófica, e nem quero dizer também que associar com devotos é só uma reunião social. Mas existe
pouquinho esse tipo de prazer, né? E mesmo morar no lugar sagrado, muita gente mora no lugar sagrado para desfrutar, né? Ali das benesses, né? Tomar muita praçada, né? Assim, muita praçada e tal, e banhar no rio sagrado, quando vai na lugares sagrados, banhar no rio sagrado. Então, todas essas outras práticas, né? Kirtan, né? A pessoa gosta de dançar, gosta de cantar e dançar. Em vez de ir numa rave, em vez de ir numa festa mundana, ela vai dançar e cantar no templo. Mas tem o prazer de dançar e cantar, tem o prazer de tomar praçada, né? Agora, o cantar do Mahamantra Hare Krishna não tem nenhuma coisa adjacente. Você ali, com a japa, você e Krishna. Né? Não tem social. Se bem que algumas pessoas ficam cantando japa social, né? Conversando com outros, assim, que não é recomendado. Né? Aí não tem o prazer social, não tem o prazer intelectual, não tem o prazer assim, lúdico de estar assim, enfeitando um altar, não tem o prazer, né, de você estar assim, tomando banho no lugar sagrado, né? Não. Cantar da japa, cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é a única exigência, cantar 16 voltas, que Srila Prabhupada fez para podermos receber a iniciação. Né? Por isso, respondendo a sua pergunta, essa é a principal prática espiritual. Tá? Ok, gente? São 9h07. Tenham um ótimo dia. Chintamani está ali batendo palmas. Obrigado pela sua bondade. Né? E o Marcelo Magalhães falou, Haribo, todas as glórias aos devotos reunidos, Goura Premanandi. Premanandi é com I no final. Aí, todas as glórias a Siguru e Guranga, todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos encerrar aqui. Agradeço a audiência. Vou encerrar também aqui no Instagram.